No vídeo de hoje eu vou ensinar a você tudo o que você precisa saber para começar. Vou dar 9 dicas para você iniciar nesse mundo maravilhoso da venda de pão de mel. Primeira dica: para você começar a iniciar o seu pão de mel, o importante é você ter uma massa boa, que você saiba fazer, que você já testou e gostou. Existem inúmeras massas, mas o essencial é aquela que você testou e deu certo. Basicamente, para qualquer receita de pão de mel, você precisa ter o mel, o açúcar, seja ele mascavo ou não, e as especiarias. Esse é o básico do pão de mel. Aí a farinha, o leite, manteiga, cada receita tem ou não tem. Então, basicamente, você tendo uma boa receita, essa que você vai usar para começar a vender seu pão de mel. Dica número 2. Você está iniciando a fazer o pão de mel, é claro, você pode já estar fazendo ou não, você não tem os utensílios, mas a dica é o seguinte: use o que você tem na sua casa. Então, seguindo aqui na nossa dica número 2, você vai iniciar, principal, você precisa, na confeitaria, essencial, uma balança, a peneira, um pão duro, uma colher de pau que você tiver, e um bowl. E os outros utensílios, xícara, que a gente não vai usar, eu gosto que sempre seja pesado as receitas, para não ter erro. Então, você tendo esses utensílios, não precisa ser de primeira qualidade, não. O que você tiver em casa, uma boa receita, os ingredientes, você já começa a fazer os seus pão de mel e vender. Dica número 3. Então, você está começando, você pode utilizar, eu não tenho as formas pequenas ainda, qualquer forma retangular você pode usar. Você pesa mais ou menos a massa, o quanto deu a quantidade, se cabe em uma ou em duas, isso aí você vai calcular mediante a sua massa. Aí, no mercado, nós temos essas forminhas. Essa é a tradicional do pão de mel, grande. Depois dessa temos a menor e a menorzinha. Entre essas aqui existem outros tamanhos. Aí a gente tem a quadrada, a de coração, a coração pequeno, certo? Essas são as mais usadas. E aqui nos intervalos dos tamanhos tem outros aqui. Aí você vai ver qual é melhor o tamanho que você vai vender para sua clientela, de acordo com o custo que vai ficar cada pão de mel. Vamos para a dica número 3. A dica número 3 é utilizar as forminhas de acetato para você, que nem você fez a sua pão de mel na assadeira grande, você quer fazer na forminha redonda aqui. São uma forminha de silicone com 3 peças, ou a quadrada, ou essa de presentinho, e tem essa aqui nova agora, que é de colmeia de abelhinha. Então, você vai pegar o cortador naquela sua forma quadrada que você fez, você vai colocar a massa, o recheio, vai fazer o chocolate, a base aqui com chocolate, o silicone. Depois você vai colocar o pão de mel, o recheio e cobrir. Aí você tem vários formatos para você vender seu pão de mel. Então aqui o pão de mel fica mais parecido com um pão de mel gourmet ou um bombom de pão de mel. Aí você põe o nome que você quiser. Então vamos agora para a nossa dica número 4. Então você já tem a massa, você já tem os utensílios para fazer, já sabe qual forminha vai usar. Então agora eu vou te dar uma dica sobre recheio. Na minha longa caminhada fazendo pão de mel, posso te falar que o recheio que mais vende é doce de leite. Seguindo deles tem o brigadeiro, beijinho e nozes. Daí pra frente vai depender do seu público. Pode ser de maracujá, mas assim, tô te falando aquilo que o mais vendável, que o mercado mais aceita, são esses. Dica número 5. Então agora você já sabe que você começou a vender, você teve muitos pedidos e precisa de agilizar sua produção. Então eu vou te dar uma dica para você fazer essa sua produção ser mais ágil. Primeira coisa, você tem que ver a sua receita, se você tem todos os ingredientes. Feito isso, você vai fazer o mise en place. O que é o mise en place? Você vai separar todos os ingredientes. Vamos supor, você vai fazer 3, 4 receitas de vez para você trabalhar a semana, vender. Então, você vai separar cada ingrediente de todas essas receitas. Depois você vai peneirar a farinha, o açúcar mascavo, tudo aquilo que precisa ser peneirado, tá? Você vai untar todas as forminhas que você vai utilizar e depois você vai pré-aquecer o seu forno. Fazendo isso, você vai, parece que não é nada, mas você vai ver como a sua produção, tendo tudo pronto, você começar a trabalhar, o seu trabalho vai render muito mais. Vamos à nossa dica número 6. Então você já fez tudo, já está agilizando o seu processo de trabalho, só que você precisa saber que o seu produto tem que ter qualidade
e durabilidade. Então eu vou te dar umas dicas. Primeiro, quando você tirar o seu pão de mel do forno, você deixa ele descansar 5 minutinhos. Em seguida você tira ele, cada pãozinho de mel, e você vai pôr numa grade para ele resfriar total por cima e por baixo e não criar umidade. Outra dica importante no seu pão de mel, procura, eu já te falei sobre os recheios, mas volto a falar para vocês, não coloque recheio à base de frutas. O armazenamento desse seu pão de mel, se você vai deixar armazenado na sua casa e você mesmo vai vender direto para o seu cliente, ou você vai repassar para o seu cliente, sempre você atentar para deixar em lugar fresco e arejado, mesmo você, e avise a pessoa que vai revender seus produtos. Também evite de deixar na geladeira, porque o chocolate não gosta de geladeira, então ele vai ficar esbranquiçado e não vai parecer que o aspecto tá velho, então não aconselho a deixar dentro da geladeira também. Você fazendo todo esse processo de atentar pelo recheio, na hora de você tirar o seu pão de mel da assadeira, deixar resfriar, banhar, não colocar na geladeira, local arejado e fresco. O pão de mel, a maioria das receitas é de 10 a 15 dias. Vai depender também da estação do ano, da onde você mora, se é mais quente, se é mais frio, o local que você vai deixar armazenado. Então, a validade vai variar de 10 a 15 dias, não mais do que isso. Mas tudo vai variar do local, do tempo, da onde você vai vender. Você vai avaliar tudo isso para dar a validade do seu pão de mel. Dica número 7. Então vamos aqui saber por que o nosso pão de mel é um produto que você vende o ano inteiro. Primeiro, porque é um produto lucrativo. Por que é um produto lucrativo? Porque os seus ingredientes são acessíveis, de custo baixo. A maioria das receitas são receitas básicas, fáceis de fazer, com ingredientes acessíveis e tudo manualmente, sem precisar de uma batedeira, de algo mais incrementado. Então qualquer pessoa consegue fazer um pão de mel. É um produto também de boa durabilidade, como eu falei no item anterior. Você pode trabalhar antes, congelar essa massa, depois você ir aos poucos banhando, recheando, entregando, tendo uma boa durabilidade de 10 a 15 dias. Então é um produto que você consegue vender durante a semana tranquilo. O seu cliente tem uma boa para comer, ele tem um tempo, e mesmo quem vai revender. Então chegamos à conclusão que o nosso pão de mel, ele é um produto versátil e que você pode vender o ano inteiro, em qualquer circunstância, e é um doce aceitável por várias pessoas. Muitas pessoas, tanto jovens, velhos, adultos, todos gostam de comer um pão de mel, seja com recheio ou sem recheio, no café, de manhã, um docinho à tarde, após a refeição. Então vamos agora à nossa dica número 8. Onde eu posso vender esse meu pão de mel? Então, vou dar umas dicas para você. Você pode vender em salão de cabeleireiro, você pode vender em cafés, restaurante, lojas de conveniência, nos buffets, na escola, na faculdade, para os amigos, para os familiares. Todos esses pontos de venda você vai encontrar alguém que vai querer comprar um pão de mel. Você pode ter certeza que se você falar que você está fazendo pão de mel, ou oferecer no salão onde você frequenta, ou na escolinha onde seu filho vai, falar para as professoras, ou começa dando um brinde, você pode ter certeza que as pessoas vão vir, porque o pão de mel é muito bom para ser vendido. Dica número 9. Então, já falei para você que você pode vender em todos esses lugares, café, escola, mas também o pão de mel, ele, além de ser vendido tradicionalmente lá só banhadinho no chocolate como um doce, ele também pode virar um item de festa. Ele pode ser usado como lembrancinha de casamento, lembrancinha de recém-nascido, como convite para padrinhos, você fazer lá, convidando a pessoa para ser o padrinho do seu casamento ou do seu filho que vai nascer. Também pode ser para debutantes, festa infantil. Ele entra em todos esses segmentos, ele entra em todas as datas comemorativas, ele se transforma para Páscoa. Você pode ser um item de Páscoa, ele pode ser para Dia das Crianças, Dias das Mães, super vendável Dia das Mães também, como eu mostrei no formato de coração. Você pode Dia dos Professores, Dias das Crianças, Dias dos Pais, no Natal também ele fica vários formatos, ele vira bolo, ele vira lembrancinha, ele vira bolo caseirinho. Então o pão de mel, ele se encaixa durante o ano todo. Se você começar a vender de janeiro a dezembro, você vai conseguir vender. Então é isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado de todas essas dicas. Se você gostou, dá um like, comenta, compartilha
e espero você no próximo vídeo.